Bom dia, colega médico. Iniciando mais uma live de hoje, a gente vai falar sobre estratégias para aplicar no WhatsApp e converter mais pacientes, né? Afinal de contas, no domingo passado, a gente falou sobre marketing digital, né? E aí a gente trouxe muita estratégia. Para quem não assistiu essa live, já pega lá e vai assistir. Particularmente, essa live de hoje não vai ficar salva, então já compartilha com aquele colega, né, que precisa entender o impacto do WhatsApp na conversão de pacientes. E hoje a gente vai falar muito sobre estratégia de como abordar quando o paciente liga ou manda mensagem no WhatsApp, tá bom? Muito se discute hoje sobre a internet, né? A importância da internet. A gente discutiu isso semana passada. Mas não adianta o paciente te achar na internet, não adianta o paciente se relacionar com você na internet se na hora que ele chega lá no teu consultório, liga para a tua clínica, não consegue ter uma resposta rápida, não consegue ter uma explicação coerente para que faça ele tomar a decisão de agendar aquela consulta. Então é muito importante você entender, talvez esse detalhe que seja o detalhe que é a cereja do bolo, né, do médico que vai ter uma agenda lotada. A gente está falando aqui nesses próximos 60 dias sobre como lotar a agenda. E hoje a gente vai falar sobre como a abordagem da secretária, seja por telefone ou por WhatsApp, pode influenciar na tua agenda. Perfeito? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, obrigado. Um tema extremamente valioso, você não vai encontrar esse conteúdo em lugar nenhum, né? Por isso que essa live de hoje, ou muito provavelmente ela não vai ficar salva, não vou deixar ela salva, por conta do refino, do requinte do conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui hoje, tá bom? Então deixa eu só botar aqui, como lotar sua agenda com captação pelo WhatsApp. Só fixar o tema aqui. Então, papel e caneta na mão e a gente vai começar, tá certo? Ontem eu falei uma coisa muito importante que foi sobre... Ontem o que? Domingo passado. Que foi sobre... Deixa eu só mudar o ar-condicionado aqui que eu botei para baixo. Pronto. Semana passada eu falei sobre a importância da internet, né? Do relacionamento. E a internet, ela exerce esse papel, que é extremamente importante. Porque se você tem um paciente que liga com um nível de consciência muito alto para a clínica, a chance desse paciente fechar aumenta, mas isso não garante a conversão, não garante que o paciente vai fechar aquela consulta. Então a internet ela tem um papel importante para facilitar o trabalho da secretária. Lembra disso, a internet ela tem um papel extremamente importante para facilitar o trabalho da secretária. Mas o trabalho da secretária também é muito importante. E é isso que o médico peca, né? Existe aquele médico que já entendeu que a internet é importante, ele já sabe que se ele não tiver no digital, ele vai perder o mercado para o outro colega. Só que ele se esquece do grande detalhe, que é quando o paciente liga, como é que está sendo abordado esse paciente? Quando esse paciente liga, qual é o tempo de resposta? Hoje as pessoas não têm mais paciência de ficar esperando a pessoa mandar mensagem e esperar por ali quase 20, 30 minutos, às vezes até um dia. Nessa brincadeira aí, o paciente já recebeu um outro tráfego pago de um outro profissional e já, tchau, perdeu. E aí não tem mais jeito, tá certo? Então a gente vai começar da seguinte forma. Primeira coisa, a gente vai trabalhar aqui em cima de 3 pilares. Pilar número 1, como é que eu faço para fazer essa abordagem inicial? Pilar número 2, como é que eu faço para manter o relacionamento com esse paciente que não conseguiu fechar de imediato? Passo número 3, como é que eu faço para converter o não em um sim? Ou seja, aquele paciente que disse não, o que é que eu faço para ele dizer sim? Perfeito? Então a primeira coisa é o seguinte, eu tenho que entender que as pessoas hoje não querem perder tempo. Então como é que eu faço para que minha secretária ela consiga abordar melhor o meu paciente quando ligar, meu potencial paciente? Primeira coisa é treinando a secretária. Ah, rapaz, treinar, não sei treinar. Claro que você sabe treinar. Você é a pessoa que mais sabe do problema que você resolve. Então esse é o primeiro ponto. Eu só consigo vender algo para uma outra pessoa, e aqui deixar muito claro o que é venda. Venda é uma relação de troca entre alguém que tem um problema e alguém que tem a solução. Você é a solução, o paciente tem um problema.
Perfeito? Só que essa pessoa que vai relacionar o problema à solução é quem? É a secretária. Então, não tem como a secretária vender uma consulta para você se ela não tiver muita propriedade sobre a solução do problema. Se ela não tiver muita propriedade sobre as variáveis desse problema. Então, o primeiro ponto que você precisa fazer amanhã, quando chegar na clínica, e aqui eu estou falando é para todo médico, independente se você tem clínica própria ou não. Porque eu fazia isso lá em 2020. Eu trabalhava em clínica terceirizada, mas o que eu vou te ensinar aqui hoje, eu fazia nas clínicas terceirizadas que eu trabalhava. E isso garantia para mim uma conversão melhor. Então a primeira coisa é eu, como médico, ter a consciência que, isso é muito importante, eu ter a consciência que vender a venda, ela é estabelecida entre uma pessoa que tem um problema e a pessoa que tem a solução do problema. E quando essas duas pessoas se encontram e dá matching, a que tem um problema, ela toma a decisão de pagar por essa solução. Perfeito. E aí você vai ver a palavra que eu falei aqui, dar matching. O que é dar matching, Rafael? É quando realmente eu tenho certeza de que aquela solução resolve o meu problema. É quando realmente eu tenho a certeza de que aquela pessoa é a pessoa que eu me sinto seguro para resolver esse problema. E a gente só consegue ter segurança sobre algo quando a gente tem duas coisas. Primeiro, quando a gente se relaciona com esse algo, ou seja, quando eu conheço essa pessoa, quando eu me sinto à vontade com esse solucionador do problema. E segundo, quando essa pessoa me convence que realmente ela é a melhor opção para resolver. E aqui entra o papel da secretária. Como é que a secretária vai conseguir passar essa segurança? Como é que ela vai conseguir se relacionar com esse paciente, com esse potencial paciente? E como é que ela vai ser decisiva para fazer ele efetuar o pagamento daquela consulta? Ou para ele tomar a decisão de agendar aquela consulta, caso para quem trabalha com convênio ainda. E aí, é aquilo que eu te falei. Treina a tua secretária. Treinar como? Primeiro passo, dê propriedade técnica para ela. Ah, Rafael, mas eu não tenho tempo. Não dá tempo de ensinar a secretária porque meu dia é muito corrido. Então você precisa encontrar o tempo. Como é que eu fazia quando eu trabalhava em clínica terceirizada? Eu reservava sempre o início do tratamento, do atendimento, eu chegava um pouquinho antes e sentava com o setor e explicava. Explicava quem eu sou. E assim, ó, por mais que você ache que isso é básico, não é básico. Quer tirar uma dúvida? Amanhã, quando você chegar na clínica, você pergunta assim: você sabe qual é o problema que eu resolvo? Pergunte mesmo, por mais ridículo que pareça isso. Você sabe o problema que eu resolvo? Ela vai te dizer. Você sabe como é que eu faço para resolver esse problema? Você sabe qual é a diferença desse tipo de tratamento para esse tipo de tratamento que eu faço? Aliás, você sabe esses tipos de tratamento? Eu te dou a certeza, a maior parte delas não sabe. Não sabe. Então você precisa criar uma linha do tempo para qualificar a habilidade da tua secretária sobre os problemas que você resolve e a forma como você resolve esse problema. Não adianta você chegar de forma intensa e descarregar todo esse conteúdo na cabeça dela. Ela não vai fixar. Esse é o primeiro ponto. Então você precisa criar uma linha cronológica para capacitar ela sobre quais são os problemas que você resolve, quais são as formas que você resolve esse problema e quais são os seus diferenciais. Perfeito? Então, dá um exemplo bem clássico assim. Como é que eu faço com a minha secretária? A primeira coisa é explicar a ela quem eu sou e o que eu faço. Então, minha secretária, ela sabe que eu sou cirurgião vascular, que hoje eu me dedico exclusivamente ao tratamento de varizes. Pronto. Então, eu explico a ela. Depois que eu expliquei isso a ela, eu vou explicar como é que eu resolvo isso. Quais são as técnicas, quais são as diferenças das técnicas, o que é que essas técnicas hoje oferecem diferente do que se fazia no passado. Então, ela vai criando essa consciência. Então, primeiro, eu vou dissolvendo aquilo ali na cabeça dela. Então, normalmente, isso vai da capacidade cognitiva da tua secretária, né? A intensidade como você vai fazer isso. Minha sugestão é que você faça isso a semana inteira. Se você trabalha na clínica a semana inteira, se você não sabe, se você trabalha 1 ou 2 vezes por semana, nos próximos 15 dias você vai fazer isso. Perfeito? Então, você vai criar uma sequência e vai fazer isso. Depois de feito isso, a minha sugestão é que você mantenha essas reuniões periódicas 1 vez por mês, pelo menos. E sempre que você chegar na recepção, pergunte. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto, criar consciência nela. E aqui eu quero trazer um detalhe muito importante. O detalhe aqui é o seguinte: você não vai utilizar linguagem técnica para ensinar isso a ela.
Porque se você ensinar ela com linguagem técnica, o que ela vai fazer? Ela vai falar com linguagem técnica com o paciente. Então sempre traga alusões a situações do cotidiano das nossas vidas e relacione isso com o quê? Com o seu tratamento. Então essa capacidade de construir uma comunicação simples e fácil para explicar a ela é o que vai fazer ela tomar isso como os dados para que ela use isso de bagagem para conversar quando o paciente ligar, para conversar com o paciente no WhatsApp. Perfeito? Então isso é fundamentação que você está dando. Está dando propriedade para que essa secretária tenha bagagem para conversar com esse paciente. Então não adianta você já querer ensinar a etapa 3 sem ensinar o básico para ela. Então é importante que ela domine tudo isso. Então eu vou te dar um exemplo. No serviço, né, de dermatologia, eu sempre falo, explique a secretária o que é Botox. Pergunte a ela se Botox, onde é que faz Botox? E a maioria delas acha que é só na face. Quando você fala que faz Botox no pescoço, na axila, no pé, ela nunca imaginava saber isso. Então, ou seja, se ela não sabe da solução do problema e um paciente ligar, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que não faz. Então, ou seja, você está perdendo o paciente. Você não está só não convertendo os que vêm pronto, mas você está perdendo a oportunidade de vender mais. Então, explicar é muito importante. E por mais óbvio que pareça, não é óbvio para ela. Talvez seja óbvio para você, mas para a tua secretária não é. Então é importante que você desenhe. Então eu sempre faço alusões do dia a dia para ela entender, para ela ter propriedade de falar dessa forma, tá certo? Porque as pessoas gostam de ouvir história. E quando ela se fundamenta nessas histórias para entender o que você faz, ela vai explicar da mesma forma quando o paciente ligar ou quando o paciente falar pelo WhatsApp, por exemplo. Então isso é uma coisa que você talvez não perceba, mas tem que ser feito. Ah, Rafael, mas dá trabalho. Dá muito trabalho, não tem tempo. Pois é, aí você tem que escolher o que você quer para a tua carreira. Você quer atender por volume ou você quer atender com qualidade? Você quer viver da agenda particular ou quer depender do convênio? Perfeito? É isso. E às vezes as pessoas não percebem. E às vezes você não tem nem consciência disso. Porque lá no início, quando eu terminei minha residência, eu não sabia disso. Eu fui percebendo isso. Eu fui entendendo a minha agenda. Fui entendendo o comportamento das secretárias. Então, ou seja, eu criei inclusive fluxogramas. Quando eu trabalhava na clínica especializada, eu criei fluxograma para ela entender o que é o Doppler, quando é que ela tem que indicar o Doppler. Indicar Doppler? Secretária? É exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Eu, como vascular, eu, como sou especialista em varizes, não tem como eu tratar um paciente de varizes sem fazer Doppler. Agora imagina que eu tenho um paciente que vem de outra cidade, esse paciente vem para consulta, estou te falando do contexto do passado, que eu entendi de forma tradicional. O paciente vem para fazer a consulta, ele não sabe que precisa fazer o Doppler, se ele tem varizes. Aí esse paciente vem, faz a consulta, eu solicito o Doppler e ele precisa voltar outro dia para fazer o Doppler. Você acha realmente que a chance desse paciente não voltar mais é alta ou baixa? Altíssima. Você acha realmente que esse paciente, a chance dele converter o tratamento comigo é o quê? Altíssima. Se eu não fizer do jeito certo. É baixíssima. Perfeito? Então eu comecei a explicar à secretária que se ligarem pacientes para a clínica querendo saber de consulta do Dr. Rafael, pergunte se o problema era de varizes naquela época. Se for de varizes, você vai explicar como, Dr. Rafael, para fazer tratamento de varizes, ele não tem como fazer o tratamento sem fazer o Doppler. Então é importante que a senhora entenda isso. E aí eu quero te explicar uma outra coisa. Se a senhora quiser, a gente já pode fazer a consulta e já solicitar esse Doppler, para que a gente consiga fazer no mesmo dia. E evite que a senhora venha fazer a consulta. Depois a senhora volte para fazer o exame. Depois a senhora volte para fazer a revisão. Faz sentido para a senhora isso? Faz. Então, ou seja, o que é que eu consegui fazer naquele tempo ali? É conseguir criar consciência na minha secretária do porquê é importante o paciente fazer o Doppler no mesmo dia. Só que não adianta eu mandar ela fazer isso. Eu tenho que explicar as vantagens para o paciente, as vantagens para mim e as vantagens para ela. Porque tem vantagem para a secretária. Tu imagina, ela tem que fazer um check-in de um paciente de Doppler, ela tem que fazer um check-in do paciente da consulta, o paciente tem que pagar a consulta, depois ele volta, paga o Doppler de novo, então dá muito mais trabalho para ela. Então ela também tem que entender que é vantagem para ela. Só que eu tenho que explicar isso, eu tenho que criar consciência nela para que ela fique engajada. E você não consegue engajar uma audiência se você não tiver propriedade para falar do que tem que ser falado. Se você não ter bagagem de fundamentação técnica e habilidade para explicar isso para a pessoa. Então,
investir tempo em explicar o que você faz e explicar como você faz para a secretária é importante. E aí você entra na métrica que eu falo. Você tem que criar fluxogramas para explicar. Então, por exemplo, lá na minha clínica, toda terça-feira a gente tem reunião. Agora a gente vai mudar para segunda. Então, ou seja, toda segunda-feira a gente tem reunião. Então, todas as reuniões a gente vai discutir sobre isso. A gente tem reunião, toda reunião, a primeira segunda-feira agora, né, que era terça, primeira segunda-feira do mês, todos os setores vão me apresentar os dados. O que são os dados? Dados, quantos pacientes ligaram, quantos converteram, esses pacientes vêm de onde, quais são os canais de comunicação que os pacientes estão vindo. O meu setor comercial 2, que é o de fechamento e tratamento, ele vai apresentar para mim quantos tratamentos foram indicados nesse mês, quantos converteram, qual foi o tempo que esse paciente entre a indicação e o fechamento. Então eu preciso ter esses dados na minha mão, porque com esses dados na minha mão eu consigo trabalhar minhas estratégias, perfeito? Mas isso aí é para uma fase lá na frente. É só para você entender o quanto é importante você dedicar tempo a conversar com o teu time, a orientar teu time e a capacitar e qualificar o teu time. Então estou te dando um exemplo da minha fase de hoje, mas isso começou lá atrás. Então eu dedicava tempo, ali 10, 15 minutos a conversar com a secretária. Você não precisa ficar 2 horas, até porque nem ela nem você tem tempo para isso, mas você precisa sentar com ela para explicar a ela esses 3 pontos, ó. Quem é você, o que você faz e por que você é a melhor opção, né? Então é importante, eu falo isso muito com minha secretária, né? Ele não é prepotência, não é contundência. Eu falo para ela, você tem o melhor produto hoje para tratar varizes. Eu entrego o resultado. Então, ou seja, olha como é bom você vender um produto que você sabe que esse produto é de qualidade. Então, ou seja, ela precisa ter consciência disso. Só que ela não vai ter consciência disso se ela não entender isso. E para entender isso, você tem que explicar isso para ela. Então, esse é o ponto. Então, a partir de amanhã, você vai dedicar aí 10, 15 minutos para explicar à secretária sobre isso. Se você trabalha numa clínica grande, que tem um call center, que era a clínica que eu trabalhava lá em 2020, eu ia para dentro do call center. Conversava com a gerente geral, a coordenadora do grupo de call center, criava os fluxogramas, mandava para o WhatsApp para ela distribuir para as outras secretárias, que eram do call center, e eu fazia reuniões periódicas com todo mundo. Chamava, ó, gente, eu preciso de 10 minutos com todo mundo. Você sabe quem eu sou, você sabe o que é que eu faço, você sabe como eu faço, e você sabe o diferencial do que eu faço? Não, então vamos lá, vamos por partes. Hoje a gente vai falar sobre isso. Sempre utilizando linguagem simples, sempre trabalhando com analogias, histórias, porque quando você conta uma história a pessoa fixa melhor. Então eu sempre falava isso. Então quando você dedica esses 10, 15 minutos, isso vai dar propriedade para ela vender melhor. Porque mais uma vez, o que é uma venda? Venda é quando alguém tem um problema e outra pessoa tem uma solução. Quando essas pessoas se encontram e a que tem um problema descobre que você é a opção que ela deseja para resolver, ela vai fazer match. E o match é o que é a venda. A pessoa resolve te pagar para você resolver o problema dela. Só que você vai comprar na mão de alguém que está inseguro? Você vai comprar na mão de alguém que não tem propriedade para falar do produto? Então isso é importante. E aí dentro disso, é uma das coisas que eu faço também, é pedir para minha secretária consumir meu conteúdo. Consumir meu conteúdo. Como assim, Rafael? Eu peço para ela assistir meus vídeos. Porque quando ela assiste meus vídeos, ela começa a construir uma narrativa muito parecida com a minha. Por exemplo, Mônica, que é minha sócia aqui do grupo educacional, que é responsável pelo departamento comercial lá da empresa, Mônica fala igual a mim. Isso aumenta muito a minha conversão de tratamento. Porque Mônica tem propriedade para falar. Ela não é médica, mas ela consumiu tanto meu conteúdo que Mônica fala muito parecido comigo. As palavras que eu uso, a forma como eu falo. Então isso é um outro ponto. Porque imagina que o paciente vem através da internet, ele consome, é como diz o paciente, eles maratonaram lá meus conteúdos na internet e ele liga para lá e tem uma pessoa falando muito parecido comigo. A pessoa tem a mesma propriedade para falar das resoluções, lógico, utilizando a linguagem simples. Por isso que eu falo de forma simples na internet. Você não vai me ver usando termo técnico na internet, porque eu estou falando para o paciente, eu não estou falando para o colega médico, eu não estou nem aí para o colega médico quando eu estou exercendo o meu papel como médico para tratar varizes. Aqui no VXR não, eu vou falar com o médico. No meu canal de lá, eu estou falando com o paciente. Então eu tenho que saber a forma como eu me comunico em tipo de canal que eu estou me comunicando. Certo?
E para o médico que quer entender isso, me consome no outro canal. Porque ali você está vendo eu aplicar o que eu estou fazendo aqui agora. Perfeito? Amanhã, segunda-feira, tem reunião. Então você vai ver eu postando aqui as reuniões que a gente faz. Então cada reunião é uma estratégia diferente. O meu time ele é integrado. Então eu tenho reunião ali com o departamento, depois eu tenho reunião com o departamento de marketing. Porque eu vou cruzar os dados para mudar as análises, para mudar o resultado. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto. Então dedique tempo. Então escolha aí um dia da semana. Se você trabalha só naquela clínica, minha sugestão é essa semana inteira faça isso. Se você trabalha um dia ou 2 dias, pegue 10 minutos, chama o call center e converse com o call center. Perfeito? Rafael, e se ela não gravar? Claro que ela não vai gravar. Você vai ter que repetir isso todo dia, toda semana. Eu faço isso toda semana. Todo dia, na verdade. Toda vez que eu vou ali na secretária, eu vou lá na porta e fico ouvindo ela falar. Uma opção toda que você tem. Fica ouvindo. Se você tem clínica própria, fica ouvindo a secretária abordando o paciente. Porque ali você vai pegando dados para entender como é que está a abordagem dela, para refinar a habilidade dela. Olha como isso é interessante. Eu tenho um departamento, comercial 1, comercial 2, e esse mês a gente aumentou o valor da consulta. A gente aumentou o valor da consulta. E para quem me assiste aqui há algum tempo, para quem é meu aluno dos canais de educacionais, sempre eu falo, gente, quando eu aumento o preço da minha consulta, cai. Só que eu fiz uma estratégia diferente esse ano. Eu aumentei o meu tráfego um mês antes de aumentar. Peguei dezembro, eu potencializei meu tráfego pago. E a minha conversão está altíssima esse mês. A gente já está quase batendo, está no meio do mês e a gente já está com um nível de conversão maior nos primeiros 15 dias do que o mês passado, mês retrasado. Mesmo com reajuste de consulta. Tá entendendo? Por isso que eu sempre falo, quando você faz treinamento com alguém que vive o processo, esse cara vai desenvolvendo novas habilidades no percurso. E você tem acesso a essas habilidades. Então, as estratégias para quem assistiu minhas aulas antigas já mudou. Porque eu fiz novas análises, percebi novos padrões de comportamento e meti novas estratégias. Então, o cara que me assistiu lá, se ele parou lá atrás, ele perdeu. Eu já mudei a estratégia, já me deu mais resultado. Eu tinha uma curva de queda que já não está tendo mais. Porque as estratégias mudaram. Então, por quê? Porque eu vivo o processo, o comportamento das pessoas mudam, eu preciso mudar as minhas estratégias. Beleza? Então, esse é o ponto 1. Então, invista na tua secretária, capacitando ela tecnicamente. Dedica 10 minutos para falar com ela. Explica, lembra, anota essas 4 coisas. Quem é você como médico? Especialidade, o que você faz? Quais são os problemas que você resolve? Quais são os tipos de tratamento que você faz? Seja na consulta, se tiver embutido algum exame, e explique cada exame, seja nos tipos de tratamento. E 4, qual é o teu diferencial? Por que você é um produto que ela tem que ter segurança para vender? Perfeito? Então, anota isso aí, essa é a primeira base desse tripé, tá certo? Segunda coisa, como abordar esse paciente no WhatsApp? Como é que a gente faz, tá certo? Primeira coisa é teste. Tem pessoas, você precisa entender o padrão de comportamento da pessoa. Então, a primeira abordagem que você tem que fazer no paciente quando ele manda mensagem é, primeiro, chamar esse paciente pelo nome. Então, ou seja, se você chama pelo nome, eu tô conversando no WhatsApp aqui com um negócio que eu tô querendo adquirir, e eu percebi isso. Eu sou vendedor e eu sempre observo quando eu vou comprar algo de alguém, para ver o comportamento. Então, ou seja, eu fui para uma mentoria o mês passado, eu fui para um curso chamado Protagon mês passado, e na hora que ele foi fazer o pitch para a mentoria, eu fiquei observando. E eu não só comprei a mentoria, mas eu estava vendo ele vender a mentoria. Porque ali eu peguei vários insights. Então, ou seja, eu estou sempre observando. Eu vou comprar uma coisa, eu fico observando o vendedor me vendendo. Porque ali eu vou tirando ideias para trazer para minha área. Perfeito? Então, a primeira coisa, ensina a tua secretária a começar a conversa. Você tem que começar a conversa do jeito certo. Se eu converso já perguntando tudo bem, ó a abordagem. Essa abordagem que eu ensinei para Oswaldo quinta-feira e para Érica essa semana. Quando o paciente manda uma mensagem e você chega assim: oi, doutor Oswaldo. Oi, Oswaldo, tudo bem? Aqui é Rafael, eu faço parte do time tal e eu quero saber qual é o tipo de problema que eu posso te ajudar. Ou, quando eu fiz com Érica, Érica trabalha só com hérnia e fimose. Então, ou seja, oi, Oswaldo, tudo bem? O seu filho, ele tem problema de hérnia ou fimose? Porque aqui eu já trio. Olha que estratégia do caramba. Eu chamo pelo nome,
eu me identifico quem eu sou e eu já pergunto qual dos dois problemas ele tem. Porque aqui só tem duas opções, três opções na verdade. Ou a pessoa tem um desses dois problemas, já vai me dizer qual é o problema para eu começar a abordagem. Isso aqui eu tô dando, isso aqui é 0,01%, tá bom? Das estratégias que a gente ensina dentro da mentoria Norte. Eu já trio. Se o paciente for um desses dois problemas, eu já vou seguir a estratégia da esteira. Se o paciente não tiver esse problema, eu já vou saber se o problema é um outro problema que eu resolvo ou é um problema que eu não resolvo. Preste atenção nisso aqui. Quando eu crio essa abordagem inicial de forma estratégica, eu estou deixando de sobrecarregar minha secretária. Rapaz, você tá doido. Por quê? Porque se a secretária ela fica perguntando de forma passiva, existem duas coisas aqui. Primeiro, a pessoa perde a atenção rápido e vai fazer outra coisa. Esse é o problema do mundo hoje. Você tem que ser muito rápido no gatilho para fazer abordagem direta e ativa. Abordagem direta e ativa. Porque se você faz uma abordagem complexa e passiva, a chance da pessoa ir fazer outra coisa e esquecer de você já foi. O que é uma abordagem complexa? Oi, como posso te ajudar? Esqueça. Se tu for nessa aí, tu já perdeu. Tem que ser direto. Ligou para Oswaldo, para quem nunca de Oswaldo. Oi, tudo bem? Aqui, eu esqueci o nome da assistente de Oswaldo. Aqui é Ana. Doutor Oswaldo, o seu filho tem quanto? Como é o nome do seu filho? Se não der para saber o nome do filho. Como é o nome do seu filho? E ele tem problema de amígdala? Acabou. A mãe só tem uma resposta. Olha, rapaz, abre a mente aqui agora, porque eu vou soltar ouro. O menino da mentoria vem doidar aqui agora. Mas não tem problema não. Até porque isso aqui é só um detalhe. Todas as vezes que alguém falar com você, seja por telefone ou por WhatsApp, você tem que ser ativo na abordagem. Ativo, tem que ser ativo. Perfeito? O que é ser ativo? Pergunte pelo nome, se não tiver o nome, e já afirme. Você está procurando o Dr. Oswaldo para problema de amígdala do seu filho? Porque aqui eu já resolvi. Por quê? Porque só tem duas opções. Isso, meu filho tem problema de amígdala, o nome dele é Paulo. Pronto, acabou. É Paulo, tem problema de amígdala. Perfeito. Ó a abordagem. Perfeito. Sempre eleve a energia. As pessoas compram com energia alta. Se você vai com energia baixa, que bom. Quantos anos ele tem? Aí você vai, não. O nome dele é João e sim, ele tem problema de amígdala. Perfeito. Ó a palavra perfeito. A energia sobe. Perfeito. Dr. Oswaldo hoje é uma referência no tratamento de amígdala e tem resolvido o problema de saúde de muitas crianças e vai ser uma oportunidade de resolver o problema do seu filho. A primeira pergunta que a senhora a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: a senhora já conhece o modelo de atendimento do Dr. Oswaldo? Acabou. Porque a maior parte das vezes você fala assim, quanto é a consulta? Porque na hora que ele fala quanto é a consulta, ele está querendo saber só o valor. Ele está querendo saber só o preço, ele não quer saber o valor. E quando você faz sempre uma pergunta para trazer uma resposta. E aí, o que eu sempre faço? Se o paciente está conversando, eu já ligo. Porque se eu ficar no WhatsApp, esqueça, ele vai fazer outra coisa, esquece. Se ela me deu uma resposta, o nome, a resposta dela foi rápida, eu já ligo. Oi, tudo bem? Aqui é Ana. Eu estava conversando com você no WhatsApp. Aqui eu faço parte do time do Dr. Oswaldo. O que acontece? Eu vi que seu filho João tem. Me conta rapidinho. Ele está tendo muita infecção? Como é que está o desempenho na noite? Ele está dormindo bem de noite? Não, está dormindo mal. E infecção? Qual foi a última vez que ele teve? Pronto. A senhora deve ter gastado uma nota aí, né? Realmente um antibiótico, quando gasta, assim, uns R$500, né? Perfeito. Agora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Imagina teu filho parar de roncar no mesmo dia. Imagina teu filho dormir bem e a senhora não precisar mais ficar preocupada se ele vai ficar sem respirar de noite, isso te gerar uma tensão que a senhora não consegue nem dormir. Faz sentido para a senhora? Faz. Deixa eu te explicar uma coisa. O Dr. Oswaldo hoje é uma referência no tratamento de cirurgia de problemas de amígdala. E vou dizer uma coisa para a senhora. A cirurgia dele é o mínimo. A senhora precisa ver a experiência que ele promove. A senhora já imaginou um médico que leva um carro para a criança ir dirigindo para o centro cirúrgico? Ele leva sorvete. Você não tem noção não. Senhora, só de pensar aqui, eu já fico doido para ver seu filho lá fazendo esse negócio e resolver. Não só o problema, mas guarda as memórias para ele. Faz sentido para a senhora um médico que cuida de todo o detalhe para que teu filho leve a melhor experiência da vida dele? Pô, faz. Perfeito. Deixa eu dizer uma coisa.
Além disso tudo, o Dr. Oswaldo atende hoje com consulta fora marcada, o exame de NASA já faz parte para ele dar um diagnóstico mais preciso. Eu quero saber o seguinte da senhora, eu tenho uma vaga aqui para quarta-feira às 14 horas, faz sentido para você? Ah, faz, pronto, perfeito. Ó, o valor da consulta do Dr. Oswaldo hoje custa R$450, pode ser dividido em 2 vezes no cartão. A gente pode dar seguimento? Pode, perfeito. Eu já mandei o link aí do WhatsApp para você fazer o pagamento. Por quê? Porque o Dr. Oswaldo já tem fora marcado, então ele prioriza basicamente 4 pacientes por turno, tá certo? Então a senhora, ele está dedicando aí quase 1 hora da vida dele para ficar exclusivamente com a senhora, seu filho e seu esposo. Perfeito? Ótimo. Então, parabéns pela decisão, a gente se encontra na quarta-feira às 14 horas, tá bom? Como é na próxima semana, na sexta-feira eu vou estar te ligando para confirmar e na véspera eu vou mandar mensagem de novo. É importante que a senhora dê ok, por quê? Porque a agenda do Dr. Oswaldo é muito cheia. Então, ele hoje prioriza realmente os pacientes que querem solucionar o problema de amígdala dos filhos dele. Porque a coisa que mais dói nele é quando as mães chegam lá dizendo que a criança ficou de recuperação, porque não dormia bem, casamentos que já acabaram, filhos que estão tendo diagnóstico de TDAH por déficit de atenção, na verdade não pelo problema de TDAH, mas um diagnóstico errado porque a criança está roncando, está ficando com sono e passa o dia todo desatenta. E talvez a gente pode até, né, identificar isso no teu filho. Perfeito? Parabéns, parabéns pela decisão. Se prepare para a melhor experiência que a senhora vai ter em uma consulta médica. Então, sempre conduza a pessoa a ter uma resposta, essa ou essa. Quando você fala assim, posso te ajudar? Você está vago. A chance da pessoa dispersar e fazer outra coisa é muito alta. Muito alta. Hoje é difícil a gente conseguir a atenção das pessoas. E a gente só consegue a atenção das pessoas quando a gente dá comando. Então, o que você precisa ensinar a tua secretária é ela ser uma pessoa que seja comando. E só dá para você se sentir... Vamos dizer uma coisa. Você se sente seguro quando você vai dar uma palestra. Você acha que você vai ficar mais seguro você dar uma palestra quando você sabe muito do assunto ou quando você sabe pouco do assunto? É notório. Quanto mais eu sei do assunto, mais seguro eu estou. Então, como é que a tua secretária vai ficar segura se ela não entende o que você faz? Se ela não tem propriedade para falar do que você faz? Porque se o paciente fizer uma pergunta e ela não souber fazer, já era. Perdeu. Você já tem dificuldade para manter a atenção da pessoa. Imagina se a pessoa te faz uma pergunta e você sabe responder. Entende? Então aqui eu te dei 3 características importantes para você ensinar a sua secretária. Primeiro, comece com abordagem ativa. Ah, não é posso te ajudar. Gostaria de saber o valor da consulta. Olá, Joana. O seu filho tem problema de amígdalas? Porque às vezes a pessoa vem por uma abordagem que ela acha que você trata outra coisa. Que aconteceu com a Erika, que estava discutindo com a Erika quarta-feira. Foi quinta, eu acho. Perfeito? Então, a abordagem tem que ser direta. Abordagem direta. Direta ao problema que você resolve. Pergunte. Porque na hora que a pessoa fala assim, sim, ele tem problema de amígdala. Perfeito. Dr. Oswaldo é uma referência no problema de amígdalas. E hoje ele tem mudado a história do desenvolvimento da criança. Graças a um problema que é simples de resolver. A pessoa respondeu, liga. 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 Se você ficar com conversinha no WhatsApp o tempo inteiro, a pessoa perdeu. Ah, Rafael, mas eu trabalho numa clínica que tem 20 médicos. E minha secretária não vai fazer isso. Exatamente. Agora tu imagina, tu acha que ela vai perder tempo se ela não souber o que você faz? Se ela não se sentir acolhida, porque tá vendo que você é o único médico que dedica tempo. Eu era o único médico que fazia isso na clínica que eu trabalhava. Só eu fazia isso. Só eu fazia. Nenhum médico ia no call center. Só eu fazia. Só que aí tinha outras estratégias que eu fazia. Natal, panetone, chocolate na Páscoa para todo mundo. Sempre eu dava presente. Ou seja, eu dava fundamentação técnica para elas e mostrava os diferenciais mil para ela e eu cativava elas desse jeito. A tal ponto de algumas dessas meninas que ficavam, às vezes, o cardiologista fazendo teste de esforço com elas, com os pacientes, ela está na sala, ela fica olhando para a perna para ver se tinha varizes. Uma menina falou assim uma vez, ela falou assim, Rafael, eu indiquei o paciente para você. Eu fico olhando agora o paciente que está fazendo teste de esforço para ver se tem varizes. Porque se tiver varizes, eu falo assim, ó, tem um médico aqui chamado Dr. Rafael, que ele faz tratamento de varizes, e eu vi que você tem varizes, marca com ele. E ele atende seu correio. Engaja. Engaja. É venda. É venda. Você tem que vender para a secretária também. É o que eu falo para a secretária. Você tem o melhor produto para o tratamento de varizes, que sou eu. Eu entrego o resultado. Eu só preciso que você bote o paciente na minha sala. Então você tem um produto bom.
Eu estou te dando propriedade para falar desse produto. Você tem fundamentação para falar do produto. E agora eu vou te dar as ferramentas para dialogar com a pessoa. Só que tem que ter tempo. E segundo, você tem que saber fazer. Você às vezes não sabe nem fazer isso. Por isso você tem que estar aqui assistindo. E se quiser saber mais, fala comigo no direct. Entendeu? Porque não adianta você fazer tudo que eu ensinei semana passada na live e o paciente ligar para a clínica, como tem médicos que eu conheço, que faz marketing, que faz tráfego, e um amigo meu tentou ligar para a clínica para marcar com o pai dele, com esse médico, e não conseguiu chegar nesse médico. Sabe por quê? Porque nessa clínica que ele trabalha, tem 40 médicos. Não vou dizer a especialidade para não expor a pessoa aqui. 40 médicos. E aí a secretária falou assim, ó, a lista dos médicos que trabalham aqui são essas. Esse cara tem pela ordem alfabética, ele é lá no final. E aí esse amigo meu, porque queria muito ele, foi passando assim, ó. Aí, viu, não? Falou assim, eu quero esse médico, e clicou. Aí ela falou assim, não tem não. A agenda dele tá lotada. Sabe por quê? Porque ele atende União Médica, Planserv, Unimed. A agenda tá cheia. Um paciente particular não consegue agendar com ele. De que adianta fazer tráfego? De que adianta fazer marketing se o paciente se engaja, toma uma decisão, liga e não consegue marcar? De que adianta? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó, falta estratégia. Esse médico trabalha tanto que ele não tem nem tempo de fazer isso. E aí, às vezes, uma cirurgia particular que ele faz paga as várias cirurgias que ele tem que fazer por um convênio que paga ruim. E não estou menosprezando o convênio, para não vir com aquelas conversas de lá para cá. Eu estou te falando o seguinte, você acha, vou dar um exemplo aí da vascular, muito vascular trabalhando nesses mutirão de varizes. Você acha realmente que você vai conseguir entregar resultado para o teu paciente fazendo 60 tratamentos de espuma na manhã? É impossível. Você acha realmente que você vai aguentar passar a tua vida inteira fazendo 60 cirurgias de catarata num dia? Não vai. Não vai. Você acha realmente que você vai conseguir aguentar passar a tua vida inteira fazendo mutirão de amígdala? Não vai. Só que o cara faz um cálculo que paga R$250 um procedimento desse. Eu faço 60, eu ganho muito dinheiro. Beleza. E a qualidade do atendimento? E a entrega? E tu acha que vai aguentar passar a vida inteira fazendo isso? Só que é muito melhor. Porra, eu tô trabalhando muito, tô reclamando que o SUS é ruim, não, que o convênio é ruim. Mas tá fazendo o que para sair disso? Tá fazendo o que para sair disso? Porque existem coisas básicas que você precisa fazer que você não faz. Que é sentar com a tua secretária. É entender por que esses pacientes não estão chegando para você. Como esse colega. Quantos pacientes particulares deve perder por dia? Quantos pacientes particulares esse colega deve perder por dia? Só que esse mesmo colega está tendo que atender muito, está tendo que fazer cirurgias, muitas cirurgias, ganhando pouco, mas ganhando volume, tendo que rodar várias cidades e está perdendo os particulares, que ligam e não conseguem marcar com ele. Por quê? Porque falta estratégia. Falta estratégia. Eu estou dizendo que você não vai passar por isso, porque eu passei. Eu atendia muito paciente no interior, atendi convênio, mas aquilo foi uma fase. Eu criei estratégias para passar essa fase. O problema é que às vezes a pessoa se acomoda, ela está fazendo tanto aquele volume que não tem nem tempo de pensar. E às vezes ela está fazendo marketing, está fazendo tráfego, está fazendo conteúdo diário, mas de que adianta se o paciente liga e não consegue marcar? Por quê? Porque não é só a internet. A internet é uma. Por isso que os próximos 60 dias a gente vai estar falando aqui como lotar a sua agenda. E não adianta eu falar de uma, eu estou te falando de várias. Todo domingo eu vou trazer uma nova ferramenta para você entender o quanto é complexo lotar uma agenda de particular. Semana passada eu ensinei como é que você faz para as pessoas te encontrarem, como é que você faz para as pessoas te acharem, como é que você faz para a pessoa ligar. Entre a pessoa ligar e ela sentar no teu consultório, tem muita coisa, muita coisa. Eu estou te mostrando essa coisa, essa uma das várias, tá certo? Por isso que vão ser 60 dias aqui, todo domingo a gente batendo em ferramentas de como lotar a sua agenda. E hoje eu estou te mostrando quem é um ponto fundamental para isso. Perfeito? Tem 2 vasculares que vão entrar na mentoria aí com a gente, a mentoria ao norte, que ele falou, velho, eu abri minha clínica e eu conheço muita gente que está nessa situação. Abri minha clínica, velho, achei que eu ia ganhar dinheiro, só que o problema é o seguinte, não chega paciente, não tem paciente. E eu e esse colega que virou sócio meu vascular, a gente tá tendo que botar dinheiro, eu tenho que dar plantão, eu tenho que fazer isso para botar dinheiro para bancar a clínica.
Porque não chega paciente. Porque não é só uma coisa. Tem várias variáveis que vão definir a tua agenda ficar cheia de paciente dentro da tua sala, não é ligando. Porque provavelmente esse colega que eu te falei aqui, tem muita gente ligando. Muita gente ligando. Mas as pessoas que estão ligando não estão conseguindo chegar até ele. Porque existe uma barreira aí, ó, da secretária. Existe uma barreira aí de falta de planejamento de agenda. Porque se ele atende determinados convênios e vai atender no SUS, tudo, não sobra tempo para atender o paciente particular. E essa é uma das coisas que eu fiz. Eu nunca atendi, tem uns convênios que eu nunca atendi. Porque eu falei, se eu atender esse convênio vai encher, porque tem muita demanda desse convênio. Só que os convênios bons que eu opero não vai ter. O paciente particular não vai achar agenda comigo. Só que isso são decisões, coragem. Por quê? Porque o médico tem esse problema. Ele está reclamando que ele precisa trabalhar muito para ganhar, mas ele não está fazendo nada para mudar esse cenário. Porque está confortável. É aquela ideia, a pessoa está dentro de um balde de bosta, está reclamando ali dentro, aí você fala assim, sai daí. Não, mas aqui está tão quentinho. É essa mesma coisa. Se você está aí tendo que fazer mutirão, esse dia eu conversei com um oftalmologista, acho que ele é de Recife ou de São Paulo. A gente conversou com ele, estava aqui na live, a gente entrou no direct, começou a conversar com ele. E eu falei assim, como é que é teu cenário hoje? Ó, Rafael, meu cenário hoje é o seguinte, eu faço cirurgia pelo SUS, a cirurgia em si paga pouco, mas eu faço 60 cataratas no dia. Eu atendo bastante convênio, paga pouco, mas eu atendo em torno de 60 pacientes por dia. Esse é o cenário. Eu não gosto desse cenário porque eu tenho que trabalhar muito para ganhar, isso me desgasta, isso aumenta a minha chance de errar. 60 cataratas no dia, meu amigo, a chance de errar é altíssima. Ah, faz? Humanamente, tua mente cansa. Aí eu falei, beleza, esse cenário te agrada? Não. Só que tem esse outro cenário aqui, ó. Só que esse outro cenário você vai ter que dedicar energia, você vai ter que cancelar algumas agendas dessas para abrir turno particular, você vai ter que fazer tráfego, você vai ter que fazer conteúdo, você vai ter que criar essa secretária. Ah, mas eu não quero não, tô depois não. Ou seja, a pessoa quer fazer uma mágica, ela acha que é uma mágica, que ele vai jogar um pozinho mágico e as coisas vão acontecer. Não vai acontecer. No início vai ter que perder um pouco de dinheiro. Quando eu fiz lá no início, eu abri uma agenda de segunda-feira de tarde, eu fiquei 3 meses sem ter nenhum paciente, mas a agenda estava aberta. 3 meses deixando de ganhar dinheiro, uma tarde, com a agenda aberta, só para o paciente particular. Aí depois de 3 meses chegou um paciente, depois chegou 2, depois chegou 3, e hoje eu vivo 100% do particular. Mas para viver 100% do particular com uma agenda lotada de janeiro a janeiro, eu precisei tomar decisões que me fizeram perder dinheiro. Só que esses colegas não querem. Eles estão reclamando da qualidade que eles entregam, eles estão reclamando do nível que eles precisam submeter para ganhar bem, mas eles não querem mudar o cenário, porque eles não querem dispor de dar o primeiro passo para transformar e construir aquilo que ele quer. Porque está confortável, mais uma vez. Está dentro de um balde de bosta, está reclamando, mas quando você chama para sair de lá, não, aqui está quente, eu vou ficar aqui mesmo. Não vai rolar. E aí eu falei isso com esse colega. Aí ele, vou pensar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E te digo, só vai piorar. Porque talvez hoje ele está com esse mutirão aí de cirurgia do SUS, está no volume. Ele diz que vai para o interior, também ganha. Mas vai chegar um dia que lá no interior dele vai chegar 4 oftalmologistas que vão morar na cidade. E quando ele for lá de 15 em 15, ele vai perdendo paciente. Aí a agenda começa a ficar ruim. Aí o faturamento começa a fazer isso. Naquele mutirão que ele faz do SUS, que só era ele, chegou mais 4. Aí em vez de ele fazer 60, ele só faz 15. E aquele valor pouco que ele ganha vai ser dividido por 4. Aí o faturamento cai. Aí entra aquela ideia, vou fazer o quê? Vou ter que viajar mais para mais interiores para fazer isso. Só que 2 coisas vão acontecer. Só vai aumentando o número de médicos. Cada vez mais aumentando o número de médicos. Segundo, você vai envelhecendo, a tua energia não é mais a mesma, você vai ficando cansado. Então, quanto mais cedo você toma decisões estratégicas, quanto mais rápido você constrói um cenário ideal, menos você vai ficar correndo o risco de se submeter ao mercado. Hoje eu não dependo do convênio, eu não dependo de SUS, eu não dependo de nada, eu dependo do meu trabalho, da minha entrega. Ontem eu atendi um paciente do Senhor do Bonfim, sexta-feira, fiz o tratamento dele, ontem eu fiz a revisão e eles voltaram para o Senhor do Bonfim. Ela falou assim, doutor, eu tenho uma certeza da decisão que a gente tomou. Eu e minha família, todos estão satisfeitos. A gente está satisfeito com o conteúdo que a gente viu na internet, é coerente com o que o senhor entrega aqui no dia da consulta. O nível de assistência que o senhor deu é fantástico.
O meu pai está 100% recuperado, 24 horas, um caso avançado, meu pai está andando, a gente está pasmo aqui. E segundo, a forma como vocês cuidam da gente na hora do tratamento, durante a jornada do endolaser, é realmente incrível. Eu estou 100% satisfeito. Aqui eu estou te falando de um paciente que pagou 37 mil reais em tratamento comigo. Então, ou seja, olha como é interessante. Você fazer um negócio bem feito, as pessoas vão te pagar. Agora vamos fazer um cálculo? Vamos fazer um cálculo. Você ganha 200 reais para fazer uma cirurgia de catarata. Você faz 60. Você vai ganhar 12 pau. 60 cirurgias de catarata. Olha a lama. Agora, se você prefere fazer 2 particulares e ganhar isso, ou às vezes uma bilateral, 12 mil. Eu preciso fazer 60 ao invés de fazer uma. Agora, em vez de eu fazer 60 todo dia, por que não fazer uma todo dia? Em vez de ficar o dia inteiro esbagaçado, correndo o risco de fazer merda, fazer uma e depois ir para casa brincar com meu filho. Fazer uma e depois ir fazer uma atividade física. Fazer uma e depois ir treinar a minha secretária para que ela converta mais pacientes, para que esses pacientes cheguem mais particular e eu continue ganhando muito mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, dando mais satisfação para o meu paciente, construindo uma percepção de valor altíssima sobre o meu paciente, e o paciente fala assim: ó, doutor, estou extremamente feliz por ter feito esse tratamento com o senhor. Existe uma coerência entre o que o senhor cobra e o que o senhor entrega. Rafael, mas não é todo mundo que vai pagar isso. Claro que não é todo mundo que vai pagar isso. Claro, é evidente. É evidente. Por isso que você tem que ir para a internet, para fazer mais. Ó, um paciente do senhor do Bonfim, paciente de Barreiras. Semana que vem, acho que agora, primeira semana de fevereiro, a paciente vem de Natal. Natal. Ela é cantora lá em Natal. Vem, disse que assistiu meus vídeos, criou confiança, vem decidida para fazer o tratamento de varizes grossas. Passamos o orçamento de previsibilidade nesse nível de valor. Ela falou: eu vou. E ela vai vir e ela vai sair daqui transformada. E vai acontecer o quê? Vai vir mais gente de Natal. Só que para chegar nesse nível que eu cheguei, eu tive que treinar muito. Eu tive que tomar a decisão de ficar 3 meses com uma agenda vazia de particular e não desistir. Eu abri mão de deixar de ganhar dinheiro naquele turno para construir essa carreira. Eu abro mão de atender em volume para atender com qualidade, treinar meu time, para meu time estar qualificado para isso. Olha, ela já tinha agenda. Aí isso aí como eu tô falando. Essa paciente de Natal, ela já estava indicada a cirurgia lá em Natal. Rapaz, aí ó, ela já tinha cirurgia agendada em Natal e te encontrou. Você está entendendo o que eu estou falando para vocês? Quando tua secretária fica passiva, acontece isso aqui, ó. O paciente indica, você indica a cirurgia, ele programa com você, acha um tráfego pago meu, você perdeu. E não tem distância, eu estou falando de Natal. Então, cada um dos vasculares que está me assistindo aqui, vocês podem perder cirurgia para mim. Porque não tem mais limite. Porque a internet, ela globalizou a informação. E aí, ó, de Natal, ela já sabe que a estimativa de tratamento aí é 35 mais. E ela vem. Mesmo tendo indicado lá um médico em Natal. Então, você tem que estar na internet. Não adianta ela ligar para a clínica e minha secretária está lá. Insegura, não está mostrando disponível, não explica as coisas a ela, não deixa ela certificar a segurança que ela teve através do meu vídeo. Tá entendendo? Só que isso dá trabalho. Só que você tem que tomar uma decisão. Então, ou seja, se você está reclamando, está dentro desse balde de bosta e está reclamando, você tem que tomar uma decisão e fazer acontecer. Porque dá trabalho, mas o trabalho estratégico devolve. Em vez de eu atender no volume, eu atendo com qualidade. Então aqui vai esse ponto. Entenda que a abordagem tem que ser ativa, não é abordagem passiva. Você tem que dedicar tempo a isso. Tem que dedicar tempo a qualificar a capacidade científica, técnica com linguagem simples, e tem que ensinar ela a abordar. Rafael, mas eu sou médico, eu não sei abordar. Então você tem que procurar alguém para te ajudar. Eu posso te ajudar porque eu vivo o processo. Rafael, quero saber mais. Digita lá no meu direct e fala assim: Rafael, quero saber mais sobre isso. Coloca teu telefone que meu time vai entrar em contato com você. Beleza? Porque tem muito médico que não quer expor falar isso aqui. Não, assim que acabar a live, você vai lá no meu direct e fala assim: ó, eu tenho interesse em me qualificar nesse nível. Coloca seu telefone e meu time, Mônica e Marcos, vai falar com você, vai fazer uma aplicação com você. E se você for qualificado, você vai fazer um Zoom para a gente desenhar esse projeto. Perfeito? Então, esse é um ponto.
Terceira coisa importante, como é que eu faço para converter um não em um sim? O paciente disse não, achou caro minha consulta. O que é que eu preciso fazer? Então esse é uma outra coisa. Ó, isso aqui, gente, é 5% do que eu ensino. Eu estou apenas dando um cheirinho. Se para você já está muito, imagina depois. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Todo paciente que diz não, bota na tua cabeça, todo não é um potencial sim. Se a pessoa te disse não, é porque ela não percebeu valor ainda em você. É porque ela não sentiu segurança ainda em você. Perfeito? Então o que a gente faz hoje para converter os nãos em sims? A gente vai se relacionar com esse paciente. Vou dar um exemplo aí, não sei se o Oswaldo está aí ainda. Bom, vou dar um exemplo aí, Jéssica, que está sempre assistindo a live da gente aqui, que é vascular de Maringá. O paciente ligou para a clínica de Jéssica, tentou marcar uma consulta, achou cara a consulta de Jéssica. Então, parou lá no não. Então, o que Jéssica vai fazer? Se esse paciente está achando cara a consulta de Jéssica, Jéssica vai fazer conteúdos na internet, diversos. Jéssica está fazendo live. E um certo dia, Jéssica fez uma live sobre os diferenciais da consulta dele. Quais são os pontos que diferenciam o atendimento de Jéssica dos demais? Rafael não tem, então vai ter que fazer. Vai gerar esse conteúdo. E despretensiosamente a sua secretária vai mandar para o paciente de Jéssica. Olá, tudo bem? Vou dar um exemplo aqui, Mônica. Olá, Mônica, tudo bem? Estou passando aqui para te enviar um vídeo que a doutora Jéssica fez falando sobre consulta. Eu queria que você assiste e depois você me diz o que você achou. Não fiz abordagem nenhuma, estou me relacionando. Eu estou me relacionando com esse paciente. Aí o paciente foi assistir. Pô, achei massa. Realmente a consultora Jéssica é fantástica, perfeito. Então, o que hoje é o fator que está te impedindo de concretizar esse projeto? Dar o primeiro passo que é a consultora Jéssica. Ah, minha amiga, porque eu estou apertada, estou juntando dinheiro. Perfeito, ótimo. Então, é importante que a senhora entenda o seguinte. Se a senhora tem um sonho, se a senhora decidiu que a doutora Jéssica é a médica que você quer tratar suas varizes, foca nesse sonho, não tira disso, continua seguindo. Se você quiser, eu vou continuar mandando os conteúdos que ela está fazendo aqui, para você se relacionando com ela, tá bom? E eu queria só para a gente parar aqui a conversa e deixar você à vontade, você acha que mais ou menos 60 dias você já tem mais ou menos expectativa de agendar essa consulta? Provavelmente sim, 60 dias. Ó, a secretária vai lá na agenda. Hoje a gente está em janeiro, né? Março. Final de março, 30 de março, entrar em contato com a paciente Ana para reabordagem, pois a mesma está se planejando financeiramente e programou para 60 dias. 30 de março, entre hoje e 30 de março, conteúdo sobre consulta, conteúdo mostrando o resultado da doutora Jéssica, conteúdo mostrando as estratégias novas que a doutora Jéssica faz no tratamento de varizes, despretensiosamente uma vez por semana. Porque antes eu perguntei se ela quer assistir. Pegar os conteúdos e colocar no status do WhatsApp. Ó, status do WhatsApp. O status do WhatsApp hoje é o stories do Instagram. Todo dia eu alimento meu status do WhatsApp, da clínica e meu pessoal. Ponto. Já vendi tratamento para o cara que fez o ar-condicionado aqui de casa. Porque ele viu o status do WhatsApp do meu resultado e falou assim, tem um amigo meu que achei top o seu resultado, vou mandar para o meu amigo. Status do WhatsApp, pessoal. Eu estou compartilhando os meus conteúdos porque as pessoas precisam me ver. Ver para crer, ver para se relacionar e ver para decidir. Puf! 30 de março, tudo bem? Como é que você está, Ana? Estou passando aqui porque a gente tinha conversado há 60 dias atrás, você tinha definido que ia fazer o tratamento, estava se planejando, e aí conseguiu se organizar, a gente pode dar o passo. Eu tenho uma agenda aqui, doutora Jéssica, surgiu uma vaga, por isso que eu lembrei de você, semana que vem, quarta-feira, 14 horas. Faz sentido para você? A gente pode dar seguimento a isso? Ah, menina, ainda estou juntando. Perfeito. Deixa eu dizer uma coisa, tem possibilidade de cartão, a doutora Jéssica divide 4 vezes no cartão a consulta. Se fizer sentido para você, eu acho que fica até mais suave. Ah, por 4 vezes eu consigo. Ótimo. Fica parcela de X. Pronto, eu estou te mandando um link, tá bom? Pra gente fechar e já deixar esse horário reservado. E parabéns pela decisão. Tenha certeza que você vai se encantar com o atendimento da doutora Jéssica. Tá bom. Então, ou seja, um não se transformou em um sim. Porque você colheu dados, você tem que ter dados do porquê ele te disse não. O paciente disse não, achou caro, por que você está achando caro? Ah, na verdade não é porque está caro, é porque eu estou juntando dinheiro ainda. Ah, não, é porque eu achei a consulta mais barata. Peraí, mas a senhora percebeu qual é o diferencial do meu consulta para a consulta dos médicos? Então você tem que colher dados. Porque com dados você argumenta, com dados você gera conteúdo. Muito conteúdo. A mentoria que eu fiz com o Oswaldo
foi segunda-feira, o seu Oswaldo tá indo aí. A gente pegou vários dados de paciente para o Oswaldo fazer uma live. Então, ou seja, a live de Oswaldo de amanhã vai ser pautada em todos os dados que eu discuti com ele, olhando o WhatsApp dele. Então vai ser uma live estratégica. E essa live ele vai encaminhar para essas pessoas que deixaram de fazer por as objeções. Então, ou seja, quando você busca entender por que a pessoa te disse não, você vai construir conteúdo estratégico para inclusive mandar para essa pessoa. Então, ou seja, o não ele vai servir para duas coisas. Para você construir conteúdos para quebrar essa objeção de potenciais pessoas que nem ligaram para a tua clínica. E para você construir conteúdo para converter a consciência dessa pessoa. Perfeito? Tem um termo que eu uso muito, meus alunos usam, que é o momento financeiro. Se a pessoa fala que não está com dinheiro, pronto. Talvez seu momento financeiro não chegou. Então, enquanto a senhora se planeja aí, a gente está se qualificando para ficar ainda melhor, para fazer jus a cada centavo que você juntou. Porra, você conecta o paciente, velho. E você não está mentindo. Porque a clínica da gente está melhorando todos os dias. Todos os dias a gente melhora. Porque o meu foco é ouvir o que eu ouvi ontem dessa paciente do Senhor do Bonfim. Doutor, eu estou 100% satisfeito. O meu pai está feliz, a gente está feliz, a minha família toda de Senhor do Bonfim está feliz. Olha que doido. Eu estava fazendo procedimento sexta de manhã. E é tempo real. Eu vou produzindo conteúdo e já vou botando. Aí quando eu terminei o procedimento, fui falar com eles, doutor, eu estava vendo, eu amo ver os bastidores. A gente estava vendo em tempo real toda a experiência que meu pai estava vivendo. Já mandei para todo mundo da família. Conteúdo. É conteúdo o tempo inteiro. Por isso semana passada eu falei disso. Você tem que produzir conteúdo. O conteúdo faz parte do teu trabalho. O teu conteúdo tem que participar da tua rotina de trabalho. Foi muito doido. Essa paciente me ensinou, mostrou muito assim das coisas que a gente faz e o sentido que isso está fazendo. Que eu voltei, ela falou assim, estou vendo nos bastidores, estou assistindo aqui pelo status do WhatsApp da clínica, porque eu não tenho Instagram. Tá entendendo? Eu estou em todos os canais. Eu produzo conteúdo. Ah, faz mais conteúdo? Não. Você vai pegar o mesmo conteúdo e vai espalhar em todos os canais. Então hoje eu te dei aqui 3 ferramentas para melhorar o desempenho da tua secretária. Primeiro a gente falou sobre construir bagagem técnica, fazer reuniões para explicar os 4 pontos. Ó, quem é você, o que você faz, quais são as técnicas e tratamentos que você faz e por que você é a melhor opção. No segundo ponto, eu falei o quê? Sobre como é que você aborda. Não aborde de forma passiva. Seja, ligou para a Jéssica, tudo bem? Aqui é Joana. O seu nome já vi aqui, dá para você saber na hora que a pessoa liga. No teu caso, o problema é a solução do tratamento de varizes, através do tratamento de varizes? Já pergunta. Não, é doença arterial. Não, doutora Jéssica não trabalha com doença arterial. Doutora Jéssica hoje é especialista em varizes. Ah, Rafael, mas aí, não, porque a pessoa já vai saber que você é varizes. Quando tiver alguém para indicar, ela já indica. Ah, não, eu tenho varizes mesmo. Perfeito. Hoje somos referência no tratamento de varizes. E a gente está muito feliz em saber que você criou consciência disso. Tá bom? Posso te ligar rapidinho para a gente conversar de forma mais rápida? Ligo, já liga. Eu nem falo pode mais, já liga. Se a pessoa não atender, você volta. Se atender, lembra, as pessoas estão dispersas. Se você ficar ali na passividade no WhatsApp, não vai. Se ela falou no WhatsApp, liga. Ela está respondendo, liga logo. Porque aqui, ó, ganhou atenção. No WhatsApp, não. A pessoa perdeu, ali já foi. Então começou a conversar no WhatsApp, já liga. Porque aqui agora não só o telefone mais. No WhatsApp ela joga lá e faz outra coisa. Tá entendendo? Então isso tudo é detalhe que vai aumentando conversão. Como eu te falei, aqui é 3% do que eu ensino. Tá certo? Ponto. E um terceiro tópico é aquele que eu falei, todo não vira um sim. E aí eu dei algumas estratégias aqui para resumir e a gente fechar aqui esses 3 pilares para como você melhora para lotar a sua agenda com captação de WhatsApp. Perfeito? Então se fez sentido para você, parabéns, anota, aplica. Rafael, eu quero saber mais, eu quero que você me explique esses detalhes, como é que eu faço para treinar, qual é o script. Eu quero que você faça uma auditoria no meu WhatsApp, como eu faço com os meninos do Norte. Vai lá no meu direct, fala que tem interesse, coloca teu telefone, o meu setor comercial aí vai entrar em contato com você, vai conversar com você, vai entender, vai fazer uma aplicação para entender que fase você está, para a partir daí a gente desenhar um projeto de mentoria para você, tá bom? Rafael, mas o que é essa mentoria? O que é o VXR? A gente hoje tem braços de ensino, tá bom? Depende da fase do médico. O método VXR, ele é um cartão de entrada para você. O que é o método VXR? O método VXR é um curso online em que você tem aulas periódicas ao vivo comigo, tá bom? Então você tem um roteiro lá de aulas. Essas aulas são trabalhadas em cima de 3 pilares. Marketing, então marketing digital do básico, como é que você constrói teu Instagram,
qual é a foto que você bota no seu Instagram, como é que você faz a sua bio, como é que você organiza seus negócios, como é que você faz um script de conteúdo diário e semanal, como é que você faz vídeo, como é que você fala no vídeo utilizando a estratégia PDA, tá certo? O outro pilar é gestão de atendimento. Então lá você vai ter aula de como atender o paciente utilizando a metodologia ODV, lá você vai ter aula de como construir um plano de tratamento, lá você vai ter aula de como vender, os fundamentos da precificação e você vai ter aula de vendas no detalhe, perfeito? Só que a diferença é que lá eu dou uma aula em cima de uma base, tá bom? Então eu vou te ensinar os fundamentos. Você vai ter que pegar esses fundamentos e trazer para a tua especialidade e aplicar, tá certo? A mentoria é diferente. Eu vou customizar essas bases e fundamentos dentro da tua área, dentro do teu momento de vida. E a gente vai te monitorar. Então a gente vai fazer a auditoria do teu WhatsApp, a gente vai entender como é que você faz a consulta e eu vou organizar isso e modificar isso. A gente vai construir um plano de tratamento personalizado. Lá no VXR eu vou te dar uma base, como é que você monta o plano. Na mentoria não, eu vou fazer o teu plano, olhar no detalhezinho, ajustar tudo, tá certo? Então essa é a diferença. Níveis de acesso, certo? VXR a live é o primeiro ponto de acesso a mim. VXR é o segundo ponto. Você tem aulas em grupo que você vai assistir e no final você tem a possibilidade de tirar dúvida, certo? Só que é um compilado de conteúdo. Na mentoria não, a gente vai mais rápido, a gente vai mais próximo, você tem um nível de assistência mais refinado, perfeito? Consequentemente, você tem estratégias que vão te dar resultados mais rápidos, perfeito? E até que você chega no nível máximo, que é o conselheiro, que aí já é um nível para quem entrou no norte e vai para um outro patamar, que é o nível de conselhos mesmo estratégicos, perfeito? Mas, primeiro passo, tem interesse, quer aprender mais, quer entender mais como é que funciona, para saber qual é a fase que você está, qual desses braços de ensino é o melhor para a tua fase, vai lá no meu direct, coloca o seu telefone, a minha equipe vai falar com você, perfeito? Muito obrigado pela audiência, a gente se vê no próximo domingo, como eu falei, nos próximos 60 dias, a gente vai estar falando aqui sobre estratégias para lotar a sua agenda. Então, todo domingo eu vou trazer uma ferramenta para você aplicar, para construir essa esteira aí, tá bom? Perfeito? Muito obrigado pela audiência. Eu não sei aí, provavelmente a gente vai deixar essa live aí salva até hoje de noite, às 9 horas, beleza? E depois ela sai do ar. Então, para quem entrou depois, eu vou dar essa possibilidade aí de você assistir até as 9 da noite, beleza? Depois de 9 da noite, essa live não vai ficar mais salva, tá certo? Beijo no coração, abraço, fique com Deus, até próximo domingo às 10h10. Fui!